Todos os campeões do Campeonato Carioca Série A desde 1906 até 2025. Em 1906, o Fluminense foi o campeão. Em 1907, duas equipes foram campeãs, o Botafogo e o Fluminense. Em 1908, 1909, o bicampeonato, podendo ser até o tricampeonato Fluminense consecutivo. Em 1910, o Botafogo foi campeão. Em 1911, o Fluminense foi campeão. Em 1912, novamente duas equipes campeãs, o Paysandu do Rio, do bairro Neblon, e o Botafogo. Em 1913, o América do Rio foi o campeão, do bairro da Tijuca. Em 1914 e 1915, o bicampeonato Flamengo consecutivo. Em 1916, o América foi o campeão. Em 1917, o Fluminense foi o campeão. Em 1918, 1919, o tricampeonato do Fluminense consecutivamente. 1920, 1921, o bicampeonato consecutivo do Flamengo. Em 1922, o América do Rio foi campeão. Em 1923, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1924, novamente, dois times campeões, o Fluminense e o Vasco da Gama. Em 1925, o Flamengo foi campeão. Em 1926, o São Cristóvão, do próprio bairro de São Cristóvão do Rio de Janeiro, foi campeão. Em 1927, o Flamengo foi campeão. Em 1928, o América foi campeão. Em 1929, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1930, o Botafogo foi campeão. Em 1931, o América foi campeão. Em 1932, o Botafogo foi o campeão. Em 1933, o Botafogo e o Bangu foram campeões. Em 1934, o Botafogo e o Vasco da Gama foram campeões. Em 1935, o Botafogo e o América no Rio foram campeões. Em 1936, o Vasco da Gama e o Fluminense foram campeões. Em 1937, o São Cristóvão e o Fluminense foram campeões. Em 1938, o Fluminense foi campeão. Em 1939, o Flamengo foi campeão. Em 1940, 41, o bicampeonato consecutivo do Fluminense. Em 1942, 1943 e 44, o tricampeonato do Flamengo consecutivo. Em 1945, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1946, o Fluminense foi campeão. Em 1947, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1948, o Botafogo foi campeão. Em 1949, o Vasco da Gama foi campeão, bem como em 1950. Conquistando o bicampeonato consecutivo. Em 1951, o Fluminense foi campeão. Em 1952, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1953, 1954, 1955, o tricampeonato consecutivo do Flamengo. Em 1956, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1957, o Botafogo foi campeão. Em 1958, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1959, o Fluminense foi campeão. Em 1960, o América foi campeão. Em 1961 e 62, o bicampeonato consecutivo do Botafogo. Em 1963, o Flamengo foi campeão. Em 1964, o Fluminense foi campeão. Em 1965, o Flamengo foi campeão. Em 1966, o Bangu foi campeão. Em 1967, 1968, o Botafogo foi campeão, conquistando o bicampeonato consecutivo. Em 1969, o Fluminense foi campeão. Em 1970, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1971, o Fluminense foi campeão. Em 1972, o Flamengo foi campeão. Em 1973, o Fluminense foi campeão. Em 1974, o Flamengo foi campeão. Em 1975, 1976, o bicampeonato consecutivo do Fluminense. Em 1977, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1978, 1979, duas vezes, inclusive em 79, o Flamengo foi tricampeão consecutivo. Em 1980, o Fluminense foi campeão. Em 1981, o Flamengo foi campeão. Em 1982, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1983, em 1984, e como em 1985, o Fluminense foi campeão, conquistando o tricampeonato consecutivo. Em 1986, o Flamengo foi campeão. Em 1987, 1988, o bicampeonato consecutivo do Vasco da Gama. Em 1989 e 1990, o Botafogo conquista o bicampeonato consecutivo. Em 1991, o Flamengo foi campeão. Em 1992, bem como em 1993, 1994, o tricampeonato consecutivo do Vasco. Em 1995, o Fluminense foi campeão. Em 1996, o Flamengo foi campeão. Em 1997, o Botafogo foi campeão. Em 1998, o Vasco da Gama foi campeão. Em 1999, 2000, 2001, tricampeonato consecutivo do Flamengo. Em 2002, o Fluminense foi campeão. Em 2003, o Vasco da Gama foi campeão. Em 2004, o Flamengo foi campeão. Em 2005, o Fluminense foi campeão. Em 2006, o Botafogo foi campeão. 2007, 2008, 2009, o tricampeonato do Flamengo. 2010, o Botafogo foi campeão. 2011, o Flamengo foi campeão. 2012, o Fluminense foi campeão. 2013, o Botafogo foi campeão. 2014, o Flamengo foi campeão. 2015, 2016, o bicampeonato consecutivo do Vasco da Gama. 2017, o Flamengo foi campeão. 2018, o Botafogo foi campeão. 2019, 2020, 2021, o Flamengo foi tricampeão consecutivo. Em 2022, 2023, o Fluminense foi bicampeão consecutivo. Em 2024 e em 2025, o bicampeonato consecutivo do Flamengo. O clube maior vencedor do Carioca Série A é o Flamengo,
39 títulos e 33 vice-títulos. Segundo vem o Fluminense com 33 títulos e 24 vices. Em terceiro, Vasco com 24 títulos e 25 vices. Em quarto, o Botafogo com 21 títulos e 20 vices. Em quinto, o América com 7 títulos e 7 vices. Em sexto, o Bangu com 2 títulos e 6 vices. Em sétimo, São Cristóvão com 2 títulos e 1 vice. Em oitavo, o Paysandu com 1 título e 1 vice.